agora o presidente eleito Lula já anunciou 21 nomes que vão ocupar as pastas a partir de 2023. Ontem, Geraldo Alckmin, por exemplo, o vice-presidente eleito, foi anunciado para o comando da pasta da Indústria e Comércio. E as primeiras mulheres que vão compor também a esplanada foram anunciadas. Mas, como a gente vem mostrando, ainda restam aí ao presidente eleito os desafios de acomodar nomes da Frente Ampla que apoiou Lula durante a corrida eleitoral. É o caso, por exemplo, de Simone Tebet, com quem Lula se reuniu há pouco. A gente fica na expectativa, inclusive, de saber o que eles podem ter conversado e se já tem alguma definição depois dessa reunião. Esse é o tema do debate que começa agora aqui na CNN Brasil. Para isso, a gente convidou os deputados Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Deputados, obrigada por conversarem com a gente. Uma ótima tarde para os senhores. Vamos agora para o nosso primeiro bloco de perguntas. Deputado Zaratini, levando em conta, então, que ainda restam 16 nomes a serem anunciados por Lula, o senhor vê espaço para acomodar a Frente Ampla na esplanada dos ministérios? Bom, boa tarde a você, boa tarde a todos, boa tarde, Evair. É um prazer a gente participar aqui desse debate e, evidentemente, que agora vão ser incluídos ministros ou ministras de partidos que ou se aliaram a Lula no segundo turno ou agora vão compor uma base de apoio parlamentar. Então, agora nós vamos ter efetivamente essa participação mais ampla, né, da Frente Ampla, no Ministério de Lula. Essa composição ela está sendo feita por etapas, logicamente, o presidente não teria como fazer tudo de uma vez só, né? Está sendo discutido, conversado, articulado com todos os partidos, de forma a que todo mundo tenha uma participação efetiva no novo governo. Esse é o desejo do presidente Lula, ele já repetiu isso inúmeras vezes em entrevistas, já falou, já conversou isso com a imprensa. Então, todos podem ficar tranquilos que nós vamos ter a participação aí do MDB, do PSD, a participação do União Brasil, né? São partidos que vão estar presentes no ministério do presidente Lula, com certeza. Repito agora a pergunta para o deputado Evair de Mello. Deputado, levando em conta, então, que ainda restam 16 nomes a serem anunciados por Lula, o senhor vê espaço para acomodar a Frente Ampla na esplanada dos ministérios? Boa tarde, querido ouvinte da CNN, boa tarde, Zaratini, boa tarde a todos. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Primeiro, essa decisão de elevar para 37 e daqui a pouco vai chegar a 40 ministérios. Possivelmente vamos ter um presidente, até porque não tem disposição ao trabalho, de encerrar o ano, inclusive sem conseguir fazer agendas com todos esses ministros. E fica claro que ele está com muita dificuldade em atrair nomes sérios de credibilidade no mercado, tendo em vista que alguns ministérios estão indo para a terceira ou quarta opção. Essa composição que chamam de Frente Ampla nada mais é do que o fracassado modelo de cooptação política para poder passar esse rolo compressor em cima da máquina pública brasileira. A própria indicação do Haddad já foi caracterizado como o mordomo que foi convidado a sentar na mesa principal, porque os convidados não se apresentaram. Pior do que isso, ainda foi o Alckmin, né, esse vice-presidente desempoderado por completo. Na verdade, ele tá aí cumprindo somente um papel de ficção, escalado agora para a indústria e o comércio para alocar os seus partidos. E é lamentável, né? Eles fizeram um debate na questão ambiental, percebe que tem aí um movimento interno dentro do próprio governo para poder expurgar a Marina, que eles sabem que a Marina é problemática e ela vai criar atritos dentro do governo, querem alocar a Marina com a tal de uma autoridade climática, que ninguém sabe o que é isso, e pega o Ministério do Meio Ambiente e quer fazer um arranjo político alocando a senadora a Simone. Eu sempre digo que se o Tite, que tinha um monte de craque, fez a besteira que fez, o Lula, com esse monte de perna de pau, dificilmente vai a algum lugar. Vamos agora ao nosso segundo bloco de perguntas, agora com o deputado Evair de Mello. Deputado, Lula confirmou que vão ser 37 ministérios no governo dele. O número é 60% maior do que no governo Bolsonaro. Como que o senhor enxerga, portanto, esse aumento no número de pastas? Essa é uma estrutura conhecida dos governos de esquerda, que são governos de cooptação. Não tendo um projeto de país, eles fazem palavras bonitas, são craques nisso, fazem essa coisa da Frente Ampla. Na verdade, é um grande espaço de acomodação.
Daqui a pouco Brasília vai ficar pequeno para acomodar tanta gente. Nós vamos ter ministérios que vão trabalhar nas cidades satélites, ou Goiânia, ou vão chegar até próximo a Belo Horizonte, porque vai faltar espaço para acomodar essa companheirada toda. Né? Colocar o povo no orçamento significou colocar os companheiros nos cargos públicos. Você vê a própria equipe de transição, tem gente até hoje na fila para se inscrever e a transição já acabou de trabalhar há muito tempo. É lamentável, porque ao invés de reduzir as contas públicas, o governo faz um discurso, eles são habilidosos nisso, né? É um discurso para o povo, de ajudar o povo. Na verdade, eles querem, mais uma vez, se apropriar da máquina pública, e essa história a gente já conhece, e o meu papel, naturalmente, vai ser um papel de oposição proativo, né, dentro da Câmara, de vigilância o tempo todo, e nós estaremos atentos aqui para poder mostrar. Já começa muito mal, mas naturalmente nós estaremos sempre atentos para poder mostrar que esse ajuntamento dessa companheirada, né, pode realmente prejudicar as contas públicas, aumentar a inflação, aumentar o custo do Brasil e levar o Brasil ao caos, no qual o governo do PT já tem experiência com isso, porque a história já mostrou isso. Repito agora a pergunta ao deputado Zaratini. Deputado, Lula confirmou então que serão 37 ministérios no seu governo. O número é 60% maior do que no governo Bolsonaro. Como que o senhor enxerga esse aumento no número de pastas? Olha, esse aumento é necessário para que a gente possa efetivamente aplicar políticas públicas a questões importantes no Brasil. Nós não podemos deixar de ter, por exemplo, o Ministério da Cultura, que foi abandonado no governo Bolsonaro, que foi fechado, quer dizer, foi desvalorizada a cultura nacional. Nós não podemos deixar de ter um ministério que seja atento às questões das mulheres, um ministério que seja atento ao combate ao racismo, certo? Nós não podemos deixar de ter ministérios importantes para atender o povo brasileiro. É isso que nós queremos. Então, não adianta você querer, vamos diminuir o número de ministérios e deixa de ter política pública específica para resolver problemas onde é necessária atenção. Então, por exemplo, juntaram Ministério da Integração Regional, que atendia principalmente o Nordeste, mas principalmente a região do campo, com o Ministério das Cidades. Uma confusão total, nada aconteceu, o Minha Casa Minha Vida acabou. Então, nós vamos separar mesmo, porque nós precisamos de um ministério que cuide dos problemas das cidades e um ministério que cuide dos problemas da integração regional, que seja principalmente olhando para as condições de atendimento à população do campo. Então, isso é fundamental. Nós vamos fazer isso. O presidente Lula já afirmou que não vai haver aumento de custo, porque os mesmos cargos serão utilizados. Então, não existe nada disso que se tenta imaginar de gastança, de acomodação, nada. O que nós vamos fazer é uma coisa muito clara. Todos aqueles que apoiarem o governo vão participar do governo, vão estar, de alguma forma, ajudando a governar o Brasil. Nós não queremos fazer um governo ideológico, como foi o de Bolsonaro. A gente segue agora com o nosso terceiro bloco de perguntas por aqui, falando especificamente sobre essas indicações de Lula, até porque ontem, como a gente falou, Lula formalizou o nome do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin como ministro da Indústria e Comércio. Em novembro, Lula, vamos lembrar, disse que seu vice não assumiria nenhum ministério depois de Alckmin ter sido confirmado como coordenador de transição. Essa nova decisão de Lula é considerada por alguns especialistas arriscada, uma vez que, se por algum motivo Alckmin for afastado do ministério, ele não pode ser demitido do governo. Como que o senhor vê essa jogada, deputado Zaratini? Olha, a participação de Alckmin no ministério é uma coisa muito boa e muito tranquila, né? Alckmin representa também o estado de São Paulo, onde ele foi governador por 4 vezes, que é o estado que tem o maior nível de industrialização do país. E o ex-governador Alckmin, agora vice-presidente, conhece muito bem os problemas da indústria nacional. Então é muito bom ele estar nesse ministério, porque ele vai ajudar a resolver gargalos, problemas da indústria nacional que vem reduzindo a sua importância ao longo dos anos. Nós precisamos de uma indústria forte, nós precisamos de um comércio forte. E é isso que o Geraldo Alckmin vai trabalhar. Agora, o fato dele ser vice-presidente, de forma alguma, impede qualquer movimentação ou troca de ministério no futuro.
né? O entendimento entre Geraldo Alckmin e Lula é perfeito, certo? Esse entendimento vem desde antes da campanha eleitoral, quando começou-se a trabalhar essa aliança e percorreu toda a campanha com uma sintonia absoluta. Então, nada me preocupa em relação a qualquer tipo de desentendimento entre Alckmin e Lula. Ao contrário, vai haver uma sinergia muito positiva. Alckmin tem muitas condições de ajudar o governo, tem experiência, tem conhecimento, dialoga com setores que muitas vezes o PT não dialoga, ele tem condições de dialogar e vai ser uma peça fundamental no governo do presidente Lula, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Para nós é muito importante essa participação e achamos que foi uma boa escolha do presidente Lula. Repito agora a pergunta para o deputado Evair de Mello. Deputado, ontem Lula formalizou o nome de seu vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, como ministro da Indústria e Comércio. Em novembro, Lula disse que seu vice não assumiria nenhum ministério depois de Alckmin ter sido confirmado aí como coordenador de transição. Essa nova decisão de Lula é considerada por alguns especialistas arriscada, uma vez que, se por algum motivo Alckmin for afastado do ministério, ele não pode ser demitido do governo. Como que o senhor vê essa jogada de Lula, portanto? Num passado bem recente, o Alckmin fez um discurso, um dos mais duros que ele fez na sua trajetória política, reconhecendo que o Lula é o maior ladrão da história, o maior corrupto que esse país já viu com repercussões internacionais, dizendo que era um homem que estava no poder simplesmente para roubar e saquear esse país. Estranhamente, fizeram esse acordo de cooptação, né, e o Geraldo Alckmin, com a cara de pau que está se caracterizando, aceitou ser candidato a vice naquele que ele chamou do maior Barrabás da história, que é o ladrão solto. Naturalmente, todo o mercado acompanhou, o Lula tentou aí atrair nomes do mercado, né, e o Alckmin talvez foi a arrumação de casa, porque ninguém sério quis assumir esse posto. Então, coloca lá mais uma vez o seu mordomo, eu já disse isso, está botando o mordomo na economia, e agora está colocando um mordomo na indústria e comércio, porque os convidados principais não aceitaram sentar à mesa. Naturalmente, o presidente Lula, que tem um histórico de não ter escrúpulo, não tem palavra, não tem honrado nada daquilo que ele disse na campanha, embora eu não acreditasse em nada. Mas enganou muita gente, até gente séria fez por se iludir com as palavras dele. Agora já estão decepcionados os economistas, historiadores, o próprio setor industrial. Ele está escalando o Alckmin porque sabe que a qualquer momento pode se livrar dele. O Alckmin não tem importância na sua gestão, ele não tem nem militância no seu partido, que é o PSB. O Alckmin tem uma vida contrária ao histórico do PSB. Ele sabe que colocou o Alckmin lá porque o Alckmin não tem expressão partidária, política, naturalmente, por não ter palavra em mudança de postura, pode ser descartado a qualquer momento. Então, como eu disse, aquilo que está ruim pode piorar muito. O Lula simplesmente faz uma acomodação, uma cooptação, e assim que ele vai trabalhar. Como eu disse nas palavras dele, colocar o povo no orçamento significa colocar a companheirada nas tetas do governo. Deputado Evair de Mello, sigo com o senhor porque algumas pastas importantes continuam sem indicações de ministérios. É o caso do meio ambiente e do planejamento. E hoje, como a gente vem acompanhando aqui na CNN, Lula se reuniu com Simone Tebet há pouco para tentar definir qual vai ser a pasta que Tebet deve ocupar. Qual deve ser a estratégia de Lula para incluir Tebet no ministério? Olha, planejamento e meio ambiente é sério e importante para quem dá importância a esses fatos. O presidente Lula tem um discurso de factóide desses dois ministérios. O primeiro é que ele nunca teve planejamento. O plano dele é o plano de alocar a companheirada e tocar a sua vida. O Ministério do Meio Ambiente, apesar dele ter ido lá participar daquela tenda arrumada pelos seus companheiros na COP, não tem nenhum comprometimento. Ele quer se livrar da Marina, sabe que a Marina é um bode na sala dentro do seu governo e isso vai lhe trazer problema, inclusive o próprio partido, o PT, não quer a Marina, e ele faz uma acomodação política. Né? A Simone, que claramente está constrangida porque viu que foi enganada, mas agora não tem como voltar atrás, então você vê que ela vai de alhos a bugalhos, ela vai de nada a lugar nenhum. Ela está naturalmente se valorizando no passe, ela quer uma acomodação para o governo e naturalmente vai pegar o que sobrar para ela. O próprio MDB já disse que a sua indicação de cota pessoal.
Ou seja, o MDB também sabe que terá um ministério de segundo ou terceiro escalão de importância para o governo e está colocando a Simone nessa barca furada. E ela, naturalmente, está refletindo e não se assuste se nas próximas horas for anunciado que ela não participará do governo, porque ela já percebeu que ela não tem importância, ela não vai ser voz ativa no governo, e o ministro, quando pega planejamento e meio ambiente e fica fazendo loteamento político, o governo joga isso para o terceiro ou para o quarto anúncio, está muito claro que o governo não tem planejamento de país e, naturalmente, meio ambiente nunca passou de um discurso demagógico deles, porque não é discurso de prioridade. Quer se livrar da Marina e querem fazer uma acomodação política da Simone Tebet. Deputado Zaratini, repito a pergunta para o senhor. Algumas pastas importantes continuam sem indicações de ministros. É o caso do meio ambiente e também do planejamento. Hoje, como a gente vem acompanhando, Lula se reuniu com Simone Tebet para tentar definir qual vai ser a pasta que ela deve ocupar. Qual que deve ser, portanto, a estratégia de Lula para incluir Tebet no ministério, deputado? Olha, a Simone Tebet é uma pessoa de grande capacidade política, né? É uma pessoa que tem uma boa articulação. Ela foi uma das principais, se não a principal, pessoa a atuar na CPI da pandemia e denunciar os crimes de Bolsonaro. Bolsonaro foi um criminoso, levou um genocídio em nosso país, 700 mil mortes por absoluta irresponsabilidade. Esse governo é um governo de baixo nível, esse governo de Bolsonaro. E, pelo jeito, a oposição também vai ser de baixo nível. Não vai mudar absolutamente nada. A condição política dos bolsonaristas é lamentável. Não dá nem para debater. Agora, a Simone Tebet é uma pessoa capacitada, vai ser aproveitada no governo, vai ter um papel de relevância. Os ministérios que ela pode ocupar são qualquer um dos mais importantes dos ministérios e temos certeza que ela e o presidente Lula vão se entender muito bem, né? Ao contrário daqueles que apostam em caos, que, aliás, provocaram o caos no país, levaram o país a essa situação que nós estamos vivendo hoje, com mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Essas pessoas, esses deputados que votaram contra a continuação do auxílio emergencial, contra a PEC da transição, que é necessária para a gente garantir o Bolsa Família no próximo período, esses vão ficar lamentando e chorando pelos cantos. Mas nós vamos construir um governo que vai ter um olhar atento ao povo brasileiro, que vai debater com todas as tendências políticas as soluções para o nosso país. Quem quiser continuar fazendo ataque de baixo nível, continue fazendo. Nós vamos reorganizar o Brasil, nós vamos colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento econômico, no rumo da democracia e no rumo da soberania nacional, que é tão importante. Deputado Carlos Zaratini, agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Agradecer aí à CNN mais esse convite, cumprimentar o Evair, cumprimentar todos os espectadores e dizer que é isso. Nós vamos agora para a reta final da composição do governo. Dia 1º de janeiro, ao contrário do que alguns sonhavam, Lula vai tomar posse e começar a governar o Brasil. Porque o Brasil está sem governo, está abandonado. Aliás, o presidente da República, ninguém sabe por onde anda. O ministro da Fazenda tirou férias e não vai voltar. O presidente do Correio tirou férias e não vai voltar. E muitos outros. E um aí da Polícia Rodoviária Federal se aposentou com 47 anos. Esse governo, graças a Deus, acaba dia 31 de dezembro e nós vamos começar um novo período na história do Brasil, um período de um Brasil mais feliz. Muito obrigado à CNN por mais esse convite. Deputado Evair de Mello, agora suas considerações finais, 1 minuto também. Pela primeira vez no pós-redemocratização, o Brasil está terminando um governo que gasta menos em relação ao seu PIB. Isso é muito importante e nós fizemos reformas estruturantes. Autonomia do Banco Central, ferrovias, cabotagem, a nova lei do gás. É lamentável que a oposição ao Bolsonaro tem esse discurso fácil, né, votaram contra o saneamento básico, tirando a dignidade dos brasileiros. Nós reduzimos 13 impostos. Estamos encerrando o ano com a inflação menor do que Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. O nosso crescimento esse ano é maior do que Estados Unidos e do que a Alemanha.
E mesmo com a redução dos impostos, nessa ressaca de pandemia, nós estamos entregando uma taxa de desemprego menor do que 8%. Nós vamos entregar uma energia 34% mais barata. Mas nós estaremos na Câmara dos Deputados atentos e apostos para denunciar e fiscalizar e, com certeza, enquadrar esse novo governo que chega, porque tem que ser um governo de responsabilidade. E não essa casa da mãe Joana que estão fazendo aí para poder se apropriar da máquina pública. Feliz Natal Zaratini. Estaremos debatendo firmemente lá no plenário da Câmara dos Deputados. E, mais uma vez, obrigado à CNN por essa forma democrática que nos permite de discutir o Brasil. Nós conversamos aqui com os deputados Carlos Zaratini e Evair de Mello. Deputados, obrigada pela presença, pela participação. Um excelente Natal para os senhores também. Uma boa tarde.